Mas muito obrigada. A gente vai cantar um pouquinho, se você quiser ficar de pé, fique de pé. Vou agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. A gente tem algumas coisas para compartilhar essa noite. E a gente sabe que sempre que Deus está falando alguma coisa individual, né, com alguém da casa, Ele quer falar com todos, né? Então não é só com a gente, Deus quer falar com vocês também sobre tudo que Ele tem que compartilhar hoje. Disseste, pede e receberás, seja o que for que precises. Disseste, ore que eu ouvirei, e a tua terra sararei. Disseste, que tua glória encheria a terra, como as águas do mar. Disseste, levante teus olhos, a colheita está aqui, o reino está por vir. Disseste, pede-me, te darei as nações, ó Senhor, esse é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Disseste, tua glória encheria a terra, como as águas do mar. Disseste, levante teus olhos, a colheita está aqui, o reino está por vir. Disseste, pede-me, te darei as nações, ó Senhor, esse é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Pede-me, te darei as nações, ó Senhor, esse é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Amém. Senhor, que essa seja a nossa oração. Que o Senhor possa compartilhar o teu coração conosco essa noite. Que hoje seja uma noite de revelação, uma noite de compartilhar os teus sonhos, Deus. E que seja uma noite também de plantar sementes nos corações. Nós cremos, Senhor, que daqui vai ser enviado muitos missionários. E nós queremos clamar, Senhor, por isso. Pede-me, te darei as nações, ó Senhor, esse é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós, em nós. Amém. Pastor DH.
Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Já dando spoiler, né? Amanhã a Santa Convocação, ela é esse texto. Por cristocidência. Esse faz parte do DNA da nossa igreja. Na verdade, da igreja de Cristo, né? Eu lembro quando a gente estava, né, Dioguinho? Eu ia falar se já tinha chegado. Tá vendo que assim pertinho enxerga, né? Se fosse lá em cima. Eu lembro que o Dioguinho perguntou assim, uma das perguntas, né? Tinha as perguntas, né? Vai acabar o Casados para sempre? Vai não sei o quê? O pastor vai... Só que o Dioguinho fez uma pergunta muito legal. Eu falei, esse cara entende. Ele falou assim, vocês são da escola de Antioquia ou de Alexandria? Antioquia. Atos 13 diz assim. Vocês lembram da história, né? Jesus, ele fala, eu vou embora. O Espírito Santo vai vir. Quando ele vier, ele vai dar poder para vocês. Não é para ficar girando na igreja, não é para ganhar dinheiro. É para vocês irem até Jerusalém, Judéia, Samaria. Essa galera começa a ir. Jerusalém, capítulo 5, é cheio. Depois eles vão para Samaria, Atos 8. Depois Pedro tem que começar a abrir a porta dos gentios. Mas a igreja ainda não tinha ido aos confins da terra. E aí acontece isso aqui, ó. Primeira igreja, a igreja gentílica dos negros de Antioquia. Diz assim, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo era o último. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse a agência missionária, amém? Disse o caixa da igreja, foi isso? Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, colocaram as mãos e os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo seminário teológico, amém? Enviados, pois, pela agência missionária, pela casa de recuperação, estou sendo irônico, tá? Pelo Espírito Santo. Eu lembro de uma pregação do Marco Feliciano, acredite se quiser. Uma vez o Marco Feliciano pregou esse texto dizendo, o Espírito Santo é o agente missionário. Então nós estamos aqui nessa noite, né? Para apresentar oficialmente o projeto NZ Nova Zelândia. E depois a gente vai falar mais, vai orar pelo Vini e pela Galba. Mas hoje se inicia um processo de 1 ano, diga assim comigo, 1 ano. Eu quero que a gente esteja um dia lá no aeroporto Afonso Pena, com essa bandeira, chorando, né? As irmãs podem já semear aquelas maquiagens para a Galba que não borra, né? Que vai ser E nós vamos estar um dia dando tchau para eles, até logo, e eles vão estar indo. Mas nós precisamos, só quero deixar essa analogia, que a igreja é a plataforma de envio, exatamente igual ao aeroporto. O avião, quem já andou de avião sabe, você senta ali, dá aquela voltinha, né? Tem que dar uma arrumada na pista, às vezes tem que parar um pouquinho para manutenção, dar aquele gelo, né? Meu Deus, vocês estão arrumando o avião, não, a manutenção é boa. Pior se ele decolasse machucado, né? E aí você fica enrolando na pista e chega uma hora que ele fala, aperta os cintos, hoje é essa hora. Agora começa, e ele vai indo devagarzinho, vai indo, depois ele começa a tremer, chega uma hora que ele, daqui até novembro do ano que vem, o Vini, a Galba, o Tô e a Zaira querem começar a acelerar na pista chamada Igreja Rogate, para que eles possam ir para o lugar que Deus tem. Amém? Vamos orar? Você representa as primícias, né? A gente quer apresentar primeiro para a nossa igreja. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Atos 13, quando nós éramos, Deus, um grupo de 12 pessoas, 10, nós lemos esse texto e entendemos que Antioquia era um modelo.
E nós queremos ser uma igreja missionária, uma igreja que é a plataforma de envio, seja para uma casa de recuperação, seja para as nações. E hoje, Deus, o que nós vamos falar é cumprimento das tuas palavras. Que nós possamos começar a apertar os cintos, ligar as turbinas, Senhor. Porque nós queremos, Pai, as nações e os povos que o Senhor tem para nós. Então, abra a nossa mente, o nosso coração aqui hoje, e que nós possamos ser parceiros em todos os sentidos daquilo que o Senhor quer fazer nessa família e através dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então recebam aí a família Santos. Como que vocês falam? É Santos mesmo? É, tudo Santos. Tudo santinho, venham cá. E agora é com vocês aí, vamos que vamos. Não, mas nós somos a família Santos, todos vocês acho que nos conhecem, todos são nossos amigos. Talvez alguns que estejam distantes acompanhando a gente está transmitindo lá. Esse autor, e a Zaira, a Alba, é isso aí. Então a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que Deus tem falado com a gente, né? Deus tem compartilhado. Deus tem compartilhado com a gente ao longo de alguns anos, né? Um pouquinho da nossa trajetória. E vai compartilhar a visão da família Santos com vocês. E um pouquinho, queria falar bem em breve, assim, um pouquinho da minha história nessa casa, né? Eu estou aqui há alguns anos já. Eu já vim para cá, para esse lugar aqui, há 20 anos atrás. E eu já era membro lá na antiga igreja. E foi lá que eu tive um chamado missionário. Com 14 anos. Eu e o Diogo, a gente era parceiro lá, né? Até hoje, né? O Abiel. E desde então eu comecei a viver meu chamado missionário. Foi numa conferência missionária que foi feita lá. E eu comecei a viver meu chamado. 15, 16, 17, 18. E quando eu terminei meus estudos, eu vim aqui, trabalhei aqui no Esporte Vida. Minha primeira registro na carteira aqui foi aqui nesse lugar. E eu trabalhei um ano e estudei, né? E peguei meu acerto e fui fazer minha ITED. Quem não conhece a ITED é a Escola de Treinamento e Discipulado, uma escola da Jocum. E de lá então eu ingressei na vida missionária, fiz a minha ITED em 2006, voltei para cá, trabalhei em tempo integral aqui 2 anos, e daí voltei para a Jocum em 2009. Daí onde eu conheci a Galba, eu fui fazer uma escola da Jocum lá também, no interior de São Paulo, onde eu conheci a Galba, dentro da missão. Nós nos casamos lá em 2010, ficamos como obreiros lá, missionários, tempo integral. E em 2011, Deus nos deu a direção de a gente ir para Nova Zelândia, fazer uma escola lá. Só que no meio do caminho Deus mudou os planos. Falou, eu quero que vocês fiquem aqui um tempo mais, conhecendo essa terra, esse povo, essa nação. E foi muita coisa boa aconteceu na nossa vida lá. Nosso filho Toa nasceu lá. O nome dele é Mauri, para aqueles que não sabem, sempre tem uma dúvida. Oh, que nome estranho, que nome diferente. O nome dele é de origem Mauri, lá do povo nativo da Nova Zelândia, da língua Mauri, e significa guerreiro. E chegou o tempo da gente voltar. Nós voltamos em 2013 e nós não sabíamos que Deus nos ia nos conduzir de volta para lá. Porque até então desde muito cedo eu tive 3 orientações na minha vida quando eu era adolescente. Cara, Vini, você tem um chamado de Deus, isso que você está tendo realmente é de Deus. Primeiro, ore por uma palavra de confirmação sobre isso. Foi muito rápido, Deus fez isso muito rápido. Ore por uma nação específica. E ore por uma esposa que vai te acompanhar. E 2 dessas coisas já estavam acontecendo até aí, né? Porque nessa trajetória Deus me deu uma esposa dentro da missão, que tinha um chamado missionário, que é missionária, que é uma mulher de Deus. Mas eu não tinha uma nação até ir para Nova Zelândia. Eu estava indo fazer uma escola de treinamento, ter uma experiência transcultural. E voltei para cá, e a ideia era voltar e continuar servindo como missão,
mas tinha uma palavra em cima da minha volta para cá, da nossa volta como família. Eu, Galba e Toa, nós íamos viver um tempo em família, nós família, um tempo com os meus familiares, né? E também um tempo com a minha família, vocês aqui hoje, a minha igreja, a minha casa, a minha família na fé. E desde então eu tenho vivido isso, quase em 12 anos e meio. A gente chegou aqui, eu tinha 6 meses de volta, e a gente tem vivido isso, essa palavra, de estreitar os laços com a nossa família da fé, com a nossa igreja, com essa plataforma que o DH acabou de falar aqui. E daí a gente vai compartilhar um pouquinho. Eu vou ler aqui, sabe? A gente fez um resumo ali, sabe? Para vocês acompanharem sobre nós, né? Somos a família Santos, composta por Vini, Galba e Toa. Fomos chamados por Deus para servir como missionários voluntários, dedicando nossas vidas a levar o amor de Cristo às pessoas em situação de vulnerabilidade espiritual e social. Um pouquinho da nossa jornada: somos missionários voluntários servindo o Senhor há mais de 10 anos. Durante essa jornada temos vivido pela fé. Tá dando para ler lá? Não? Tá. Vivendo pela fé, enfrentando desafios e testemunhando o poder transformador do Evangelho em diversas culturas e contextos. Ao longo desses anos, o Senhor nos conduziu por vários países, nos permitindo servir, aprender com diferentes povos, culturas, desafios. E nós já atuamos em alguns países, né, que a gente já foi: China, Tailândia, Suíça, Alemanha, Venezuela, Paraguai, Nova Zelândia, Brasil, aqui, né, a nossa terra. E em cada lugar vimos a fidelidade de Deus e o poder do Evangelho transformar vidas, né? Trabalhamos com igrejas locais, comunidades carentes, evangelismo, apoio social, discipulado, missões urbanas e transculturais. Então, um pouquinho disso aqui é tudo aquilo que já fez na história de missões, tá? Um pouco antes desses 12 anos, nesse tempo aqui, tudo a gente está falando, pegando assim, num geral, assim. Nosso propósito: nós acreditamos que a missão não é apenas um projeto, mas um estilo de vida. Nosso coração arde pelas nações e nossa motivação vem do chamado de Jesus. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Queremos continuar sendo usados por Deus para levar a esperança onde há dor, ensinar a palavra onde há fome espiritual, apoiar igrejas onde há necessidade e demonstrar o amor de Jesus em ação. Então, isso é um pouquinho que a gente entende do que é missão, né? O que nós fomos chamados para fazer, indiferente de onde nós estejamos, seja aqui, onde Deus nos plantar. Essa é a nossa visão, né? De servir a Ele e às pessoas. Nosso tempo aqui, vou falar um pouquinho do nosso tempo aqui agora, nesses 12 anos que a gente está aqui, que foram longos 12 anos, não foi fácil, mas Deus é maravilhoso. Há 12 anos retornamos da Nova Zelândia com um propósito claro em nossos corações: firmar nosso relacionamento com a nossa igreja local e servir ao Senhor com fidelidade, amor e dedicação. Entendíamos que Deus não nos chama apenas para lugares distantes, mas também para sermos presença viva e atuante onde Ele nos planta. Desde então temos servido com zelo, buscando honrar a Deus em cada área do ministério e contribuir para o crescimento e fortalecimento da comunidade que tanto amamos. Por anos de aprendizado, desafios, comunhão e muitas bênçãos. E cada etapa o Senhor tem nos sustentado, moldado e renovado nossa paixão por sua obra. Hoje, ao olharmos para trás, somos tomados por gratidão por cada pessoa que caminhou conosco, por cada oportunidade de servir e por ver a mão de Deus guiando nossa jornada. Continuamos firmes no mesmo propósito: servir com amor e excelência, sendo instrumentos de edificação e testemunho do cuidado e da graça de Deus em nossa igreja local.
É, amém. A gente lendo, né, as coisas que a gente está vivenciando, escreve ali, a gente entende que é muito importante para mim estar aqui hoje na minha casa, compartilhando isso, porque tem um peso, sabe? Um peso muito importante. Eu vivi a palavra de Deus. Eu tive muitos amigos nesse tempo que falaram para mim: cara, por que você voltou da Nova Zelândia? Eu não entendi, cara. Porque alguns pensavam assim: por que você não trabalhou? Olhar um país muito lindo, um paraíso, não sei o quê. Por que você não fez isso? Por que você voltou para casa? Eu falo assim: não, mano, o meu irmão, meu amigo, eu me movo em cima de uma palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra de retorno. E eu estou vivendo isso, eu vivi todos esses dias, eu estou vivendo todo dia. E isso tem tudo a ver com servir a Ele, obedecer a Ele, ao chamado dEle. Desde o nosso retorno da Nova Zelândia, carregamos no coração o desejo de firmar raízes, fortalecer nossos vínculos e servir com amor. Cada área que Deus nos permitiu atuar tem sido uma expressão prática do nosso compromisso com o reino e com a comunidade que Ele nos confiou. E daí a gente vai falar um pouquinho das áreas que a gente já atuou e que a nossa casa está envolvida nisso, porque a gente está aqui, né? A gente está plantado aqui. Vou falar um pouquinho da escola de futebol, daquilo que Deus tem para mim, específico na minha vida, dos envolvimentos que a gente teve com as crianças e adolescentes e as famílias através do Grupo Abiel, do Ministério de Mulheres, do Ministério de Louvor, do turno de oração, os PGs e algo bem legal aqui sobre missões que Deus tem compartilhado com a gente há algum tempo já. Então, a gente, no meio do futebol, só um breve, eu tive um chamado na época que eu treinava com o Jardel, numa escolinha piloto que ele faz lá na Tailândia, sabe? Ele fazia ali no Lar Rogate, que é naquela quadra lá, que tem um negócio lá na frente, lá, destruída lá. E esse projeto foi um projeto que aquilo ali começou a surgir no meu coração, coisas assim. Eu sempre tive uma vontade muito grande de ser jogador de futebol. Quando eu tinha 14 anos, 13 anos, era meu sonho. E eu escutei Deus falar comigo, não parecido com o Jardel, mas quase a mesma coisa, assim, tipo, mesmo sentido. Cara, eu quero que você jogue no meu time. E você talvez não vai ser um jogador de futebol, mas você vai ser o meu jogador de futebol. Eu falei: cara, que massa. E eu dali então eu continuei entendendo aquilo, eu vivi isso com intensidade, eu nunca fui jogador profissional, eu nunca joguei em nada, mas eu sempre amei o futebol. Nesse tempo que eu trabalhei aqui na igreja, eu iniciei a fazer meu curso de educação física, não terminei, fiz curso de técnico, de treinador e tive experiência. Quando eu trabalhei aqui na igreja em 2007, 2008, foi num projeto da escolinha que teve aqui, que aconteceu 2 anos. E também quando, já no nosso tempo aqui, mais próximo, quando o Leandro Donari veio e fez aquele curso, deu um curso de treinamento de futebol, a gente participou junto com ele, e porque já queimava isso dentro do nosso coração, né? Lá em São Paulo, quando eu fui missionário, lá em Pompeia, eu me envolvia com isso, tinha apoio da parceria com a prefeitura. Lá na Nova Zelândia mesmo, eu trabalhei como assistente técnico de um time de mulheres lá, treinador. Então isso tem a ver com aquilo que Deus colocou na minha vida, né? Na escolinha de futebol encontramos uma forma linda de alcançar vidas através do esporte. Cada treino e conversa se tornam oportunidades de ensinar valores, compartilhar o amor de Cristo e formar caráter em crianças e adolescentes que têm um futuro promissor nas mãos de Deus. Então hoje, para mim, isso é uma coisa que arde no meu coração. Isso é uma ferramenta que Deus me deu para servir a Ele e tocar as vidas. Os pequenos, as crianças, os adolescentes, os jovens, aqueles que Deus nos dá, nos acrescenta, né? E a gente tem feito isso. E Deus tem queimado isso no nosso coração. Um pouquinho falando do Abiel, o Abiel para mim, não vou ler isso aqui que está muito grande aqui, mas eu vou falar um pouquinho da minha jornada no Abiel. A minha jornada no Abiel começa em 95, há 30 anos atrás eu participei do retiro. Eu tinha 9 anos, meu Deus, e foi ali que eu tive o encontro com Jesus.
Foi ali que eu aprendi a meditar na palavra. Foi ali que eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Era um ministério de dentro da igreja. Continua sendo, né? Ele está aqui hoje. Essas crianças que estão correndo aí fazem parte desse ministério. E ali, quando eu voltei para cá, eu achava que eu não ia fazer isso. Eu tinha uma resistência com esse negócio. Eu não queria fazer. E Deus falou, eu quero que você esteja ali. E há uns 9 anos atrás, Deus falou com a gente que a gente ia estar na frente disso. Para resgatar alguns princípios e valores que a gente entendia que a gente precisava firmar dentro do Grupo Abiel, que é um ministério que nasceu dentro da Jocum, que se chama o Ministério de Kings Kids. O ano que vem esse ministério vai fazer 50 anos. Claro, né? Só aqui na igreja tem 30, então imagine. E ele é um ministério que tem parceria com as igrejas, para servir a igreja mesmo. E trabalha com famílias, adolescentes e jovens. E foi esse ministério que trouxe a mim para essa casa, a minha família, os meus irmãos, a Camila do Johnny, ela é minha irmã. A Gabi é minha irmã, tá aqui o meu irmão, já participou. Algumas gerações, os meus filhos estão participando disso hoje. Então hoje, o Grupo Abiel, para mim, ao longo desses 9 anos que nós nos envolvemos ali, foi o que mais fortaleceu a minha família aqui nessa casa. Foi a coisa que mais transformou a minha casa e mudou, e Deus me ensinou a viver em família. Aquele tempo, aquela palavra que Deus falou lá atrás, que eu ia viver em família, foi perpetuada nesse ministério aqui. Não que, né, a igreja como um todo também, mas por causa das fases que a gente passa com os filhos e a gente serve, sabe? E o ministério do Abiel, ele tem esse objetivo de Kings Kids, trabalhar com crianças, adolescentes, os adultos, aqueles que Deus chama e que se envolve. E é isso. Você quer falar alguma coisa, Galba, a respeito disso? A Galba, nesse sentido de Kings Kids, ela tinha só um contato, porque a Jocum tem todas as bases da Jocum, esse ministério. Mas ela conhecia por causa das campanhas, porque a Jocum faz campanhas todo final do ano, campanhas evangelísticas. Mas propriamente ela veio atuar dentro de Kings Kids, num grupo rede, que esse aqui é um grupo rede de Kings Kids, o Grupo Abiel, que tem há 30 anos, depois que nós voltamos da Nova Zelândia. Então esse tem sido o nosso envolvimento. A gente viu nossos filhos crescerem junto com a gente. A Zaira nem tinha idade para vir, ela tinha 2 anos, 6 meses, ela vinha no colo junto com a gente participava disso, e ela está aqui hoje e está acontecendo. Amém? Amém. Calma, é a tua parte agora. Falei do Grupo Abiel, né, que fala um pouquinho das áreas que a gente tem se envolvido, e essa faz a parte da Galba. Durante esses 12 anos, muitas coisas aconteceram, né? E uma delas foi como é que eu posso falar? Procurar conhecer mais sobre o trabalho com mulheres, né? Porque quando a gente sai para um trabalho transcultural, você está com outra visão. Então a gente queria muito, a gente estudava sobre antropologia, sobre povos, sobre missões. Então assim, aquela era a nossa vida. Quando nós voltamos para a igreja, foi mudando, Deus foi mudando. Então a gente estava em outra fase com as crianças e também uma fase na igreja. Diferente. E eu não queria ficar aqui não, eu queria viajar. Mas eu entendi que Deus estava chamando a gente precisava criar raiz aqui.
E durante esses anos, né, a gente serviu em várias áreas, com mulheres nos cultos, alguns partos eu atendi, eu fiz algumas palestras e eu sempre estou disponível, né, para todas as minhas amigas. A gente também tem o culto de oração nas quartas, então assim, é mais para a gente falar um pouquinho sobre como foi esse tempo, né? Como tem sido e como vai ser ainda, também na área de louvor, adoração, na sala de oração também. Quando teve a fusão, a gente conheceu uma outra forma, né, de orar. E a gente começou a aprender sobre oração e agora, né, também com o pessoal da sala de oração vindo, tem sido um tempo muito precioso, né? Então, o louvor eu demorei um pouquinho. Eu falei que eu vou falar. Nesse tempo, a Galba sempre esteve envolvida no ministério de louvor, sempre. Ela foi fazer a ETED dela, que é a base da Ju, que tinha um foco na área de treinamento de louvor, de ministro de louvor. E quando ela chegou aqui, voltou para cá, ela se estacionou. E parou, e eu comecei, falei, cara, hã? Isso. Bom, então a Galba, ela é pernambucana, na verdade, só que a família dela é de Boa Vista, Roraima, e ela veio na igreja batista, por isso que essa diferença, né, do contexto das igrejas, assim, né, ela tinha vivido um contexto diferente, né, você pode falar um pouquinho melhor disso, e também tem um lance cultural, aquela adaptação, né, que toda pessoa que vem de fora para cá, por qualquer igreja, não é só essa igreja, ele passa por um processo de adaptação transcultural mesmo, porque é quase um transcultural vindo do norte para o sul. Tá bom? Tá, do louvor, a Galba não queria se envolver com o louvor, voltando, né? Eu falei, cara, mas Deus tem algo sobre a tua vida. Cara, eu orei para uma mulher que cantasse para mim. E cantasse para o Senhor. Por que você não canta? Por que você não se envolve mais? É sério? Mas foi uma palavra, uma direção que Deus me deu para ela, que ela precisava voltar. E desde então as coisas começaram a acontecer e tem sido uma bênção, né? E nessa jornada, né, a gente tem caminhado e aprendido que a oração e o louvor, a adoração, ela não é só para quem não tem o que fazer. Né? É um trabalho árduo. E assim, no meu coração, a gente está, né, criando construindo esse conceito todos os dias, né, de estar ali, não só, né, não tem nada, minha irmã não trabalha fora, né, fica em casa o dia todo. Não, é um trabalho, né, e é algo que a gente foca, né, com muita seriedade e entendendo que Deus nos chamou mesmo para isso. Amém. Então, a partir dos PGs, né, que a gente entende que é o pequeno grupo, é o grupo pequeno, GP, em qualquer lugar que seja, célula, é a igreja nas casas, mas hoje aqui na nossa casa chama PG, pequeno grupo. A gente, desde 2023, nós entramos num processo que mudou as lideranças e nós nos tornamos anfitriões em 2023 e 2024, e esse ano agora nós assumimos o PG Rio Verde e a gente tem vivido dias muito bons lá com a nossa galera, com a nossa igreja que se reúne toda quarta-feira, e Deus tem nos ensinado a viver mais sobre comunhão, sobre coisas, né? Aquilo que o PG tem como proposta para nós, né? O pequeno grupo, a gente orar uns pelos outros, a gente ter essa comunhão verdadeira, estreitar os laços, e isso tem sido uma ferramenta de discipulado também, a gente crescer no discipulado 1 a 1, a gente acompanhar cada um, sabe? A gente tem crescido muito nisso. E é isso. O PG tem sido uma bênção nas nossas vidas.
Você que está sem PG aí. Estou brincando. Também falar algo bem específico, assim, que Deus já compartilhou com a gente, comigo principalmente, sobre algo que eu conversei com o pastor DH há um tempo. Deus já falou comigo, conversei com a Galba, a gente conversou com algumas pessoas já a respeito disso antes. Sobre a gente colocou o nome como promotoria de missões. É um dos nossos desejos e a gente quer viver isso. A gente entende que Deus tem nos chamado para vivenciar isso. Isso eu vou ler um pouquinho, porque tem algo bem específico com relação a isso, mas eu vou falar um pouquinho melhor na prática do porquê disso. A gente tem vivido um tempo de renovo e despertamento espiritual e com muita alegria que anunciamos que a nossa igreja está reativando a promotoria de missões, ou secretaria de missões. Nosso propósito é reacender a chama missionária em cada coração, desde as crianças até os mais velhos, despertando novamente o amor e o compromisso com a obra missionária local e mundial. E eu vou pular lá para baixo para as atuações. O que a gente entende disso, né? Que a gente quer promover ações educativas e missionárias com as crianças e adolescentes, momentos de intercessão por missionários e povos não alcançados, campanhas e eventos missionários para fortalecer a visão do reino e testemunhar as informações que edifiquem e despertem o envolvimento de todos. Este é o tempo de reatar o compromisso com a missão de Deus, que possamos juntos reacender o fogo missionário a ser uma igreja viva, atuante e apaixonada por levar o amor de Cristo a todas as nações. E isso é algo assim que eu acredito que eu já vivi momentos aqui que se falava mais sobre missões, né, Diogo? E Deus tem nos incomodado. E não é uma coisa de outro mundo, é só a gente começar a mostrar os próprios trabalhos que existem já, para vocês como igreja, para nós como membros, a nós termos um informativo missionário, a nós termos um culto específico missionário, nós termos ações específicas missionárias, falando do TMG, falando do projeto Ásia para Cristo, falando para o Reverso Mission, falando do Leandro, que é missionário na Ásia, o Jardel, que é na Tailândia, e coisas que nós fazemos, o Cris e Relato, que são missionários aqui hoje nessa igreja. Então, essa é o coração dessa palavra. Nós entendermos que aqueles que estão lá fora precisam ser vistos aqui dentro, porque eles têm uma vida e eles saíram daqui, ou nós estamos ligados a eles a alguma coisa, mas muitas vezes se perde a informação e a gente se perde o elo de orar por eles, de estar junto com eles, de fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo lá, aqui, nesse lugar. E é mais ou menos isso. E daí a gente colocou uma fotinha ali, né? Eu acho que essa vamos trabalhar junto, né? Vamos trabalhar juntos esse tempo, mais do que agora. Vamos intensificar as coisas aqui, né? Na Igreja Cristianismo Decidido Rogate. Nós estamos entendendo de Deus que nós precisamos nos focar integralmente esse tempo aqui agora, para Deus fazer as coisas que Ele tem nos falado, para Deus mover, e a gente vai intensificar todo esse tempo aqui, com vocês. Amém? Eu acho que, pode sair, eu esqueci o celular ali. Então, daí eu queria chamar o DH um pouquinho aqui, para falar um pouquinho dessa jornada que nós tivemos aqui, junto com ele, né? E falar um pouquinho de como foi esse tempo. Depois a gente vai abrir um tempinho para perguntas, né? Importante. Você que nos assiste aí também pelo Rogate TV, os parceiros de fora. Pessoal, para quem não sabe, né? Só relembrando, dia 18 de agosto desse ano fez 6 anos, né? Nós viemos lá, Cristianismo Decidido Zoe, e nos tornamos uma igreja só, Rogate, né? Mesma denominação que se uniu. Eu não conheci o Vini e a Galba, assim, talvez só de vista.
Mas eles têm uma história muito, a Zaira, não sei se você lembra, Zaira, da musiquinha? Quando você era criança, lembra? Depois você vai cantar no final. Quando começaram a orar, né, eles não eram da liderança, eles não sabiam, e um dia descobriram que estavam orando, um dos nomes era a gente. A Zaira cantou uma música, né, e ali começou a nossa história. É a primeira vez que eu vim no PG, acho que o primeiro PG que eu vim foi eu consertando o altar, né. Ela não conseguiu consertar, mas foi ali na casa pastoral. E a Zaira cantou a musiquinha para mim. Eu estou brincando para dizer que há 6 anos, eu conheci eles, na verdade, aqui no Abraço, né? Que quando o pastor Zé me jogou naquela enrascada, eu vim aqui apresentar, né? Aquele dia, mostrar, né, os 13 pontos e tal. E aí o pastor Zé, vamos receber o nosso pastor. Eu falei, meu Deus, cara. E aí a gente começou a conhecer. Então, irmãos, foram 6 anos de caminhada. Eu lembro que eu sentei na mesa com eles, né? Toda essa história passada, desde o chamado no Rogatinho, aquele vídeo do pastor Josué, toda a história da Nova Zelândia, esse choque quando eles voltaram. E eu falei na mesa deles, falei, ó, é uma frase que eu falo há anos, vou voltar a falar. Falei, dessa igreja aqui ninguém sai, a não ser que não queira mais Jesus, ou aqui a gente envia. E nesse processo de 6 anos, a gente pôde conhecer todas as debilidades do Vini e da Galba, né? Tivemos que tratar coisas, confrontar, tivemos que Vini dar uma olhada na saúde emocional, mas o Vini, a Galba nunca deu trabalho, nunca deu problema, e isso é verdade mesmo, a Galba. Só que assim, nós fomos nos conhecendo e eles se permitiram, né? Eles não desistiram. E o ponto crucial, resumindo toda a história, né? Quem está aqui esses 6 anos sabe que a gente passou momentos difíceis. E o Vini e a Galba foram um dos, na verdade poucos não, foi os únicos que quando o pastor William vai para Pinhais, eles têm uma inclinação de querer ir. Por todo esse DNA, por tudo que eles ouviam da Cristianismo Decidido Zoe. Todo mundo me comunicou, falou, oh, pastor, estou indo. Eu falei, amém, você está indo, vou fazer o quê? Mas o Vini e a Galba chamaram eu e a Vivi, também a Galba andou próximo, e falaram assim, ó, nós queremos ir. Mas o que o pastor falar aqui na mesa foi os únicos. E aí eu falei, então eu vou falar a verdade. E resumindo a nossa conversa, eu falei, eu não quero que vocês sejam fugitivos. Eu usei essa frase. Eu quero que vocês sejam enviados. E nada contra o Ilha, não tem nada a ver com a CD Pinhais, tem a ver com o mapa deles. Eu falei, cara, eu vim aqui, eu cumpri tudo que eu falei, eu não gostaria que vocês fossem reiniciar um processo lá no Ilha e tal, né? Eu gostaria, e eles falaram, é a resposta de Deus. E ali nós começamos a nos reunir mais intensamente e começar a sonhar de novo, né? Com esse projeto. Então, esse fato que nós chegamos aqui hoje, é que não tem como segurar o Vini e a Galba. Porque o coração deles, Deus coloca algo no coração. Você estudar a história de missões, né? Eu não sei se foi o Hudson Taylor, eu não lembro qual, Gustavo. Qual missionário que o coração dele foi enterrado? David Livingstone? Foi enterrado na África. Pesquisa aí na internet, acho que foi David Livingstone. E quando ele morre, ele fala assim, o corpo dele volta, acho que para a Inglaterra, mas ele diz, o meu coração tem que ficar na África. E quando Deus coloca algo, não adianta, teu coração está lá. E a gente começou a trabalhar intencionalmente. Quem percebe aí esse último ano, tanto que o PG, eles não deram uma ênfase, mas na época eu estava pensando em passar o PG para o Foguinho, para o Heron. Deus mudou. Eu falei, não, vocês têm que trabalhar com pessoas, porque e vocês estão vendo florescer. Então esse ano a gente intensificou, tudo que eles apresentaram aqui se intensificou. E agora nós chegamos num ápice. Eles têm que atravessar um Jordão. O que vai começar agora, de novembro até novembro do ano que vem, que é o envio? Tudo isso aqui vai intensificar ainda mais. Agora eles vão viver como missionários aqui, como se estivesse lá. Porque o avião tem que pegar velocidade. Então eles não podem. Então hoje é um cruzar de Jordão, né? Então eles sabem, eu sei as fraquezas, eles sabem onde ele tem que cuidar, eles sabem. Hoje a Zaire e o Toa, por estar maiorzinho, fazem parte da missão. Então quem convive com eles sabe que, né, são crianças maravilhosas. Eles vão ter que esse um ano entender também qual é o papel deles lá.
Então nós chegamos nesse divisor de águas, onde eles vão cruzar um Jordão. E por que eu faço todo esse mapa? Porque pode acontecer com você um dia. Seja para abrir uma casa de recuperação, que o Lucas tem esse chamado, seja para ir para um lugar, seja para cuidar de um PG, a igreja só pode impor as mãos sobre quem passou por processos, quem fez, né? Eu sempre falo a linguagem do futebol. O cara só pode ir para a seleção se jogou bem no clube. Infelizmente tem pessoas que querem pular isso. Elas querem sair da categoria de base. Categoria de base é quando você ainda não... E elas querem pular direto para a seleção brasileira. Não dá. Tem que primeiro ser ídolo. E eu falei para eles que ia acontecer. Eu falei, o dia que você... Todo mundo que a gente enviou. A diferença de ser enviado e ser fugitivo. Vou te dar a dica. Fugitivo, você sai quando as coisas estão ruins. Puxa, eu não aguento mais, vou sair fora. Enviado, geralmente o cara sai chorando, dizendo, meu Deus, agora que a coisa estava boa, o Senhor me chamou. Porque o Senhor não chama problema. O Senhor não chama problema, o Senhor chama solução. Gideão estava malhando trigo no lagar, ele falou, posso chamar esse cara, porque ele é solução. Então já fica a dica, né? Quando o Senhor nos chama, e hoje a gente está dividindo esse Jordão, e hoje nasce, né, oficialmente o projeto Nova Zelândia. Então tudo isso aqui foi história, e agora o Vini e a Galba apresentam, e a gente já vai tomar café. Então você faz parte disso. O dia que você estiver dizendo, meu Deus, onde que eu vou tirar férias esse ano? Na China, está meio perigoso, acho que eu vou lá para Nova Zelândia. Aí você vai lembrar dessa noite aqui. Amém? Então nós estamos, eu levei para o Diogo e para o Luciano, falei, o que vocês acham? A gente conversou, e hoje a gente, como pastores, entende que não adianta segurar. Achou lá o missionário? Qual? David Liverstone? Tá bom ainda, hein? Missões. Isso aí está no Heróis da Fé, irmão. Livrinho que você tem que ler no começo da conversão. Tá bom? Então agora nós queremos só um relance. Vocês vão receber o projeto lá na sua linha de transmissão. Vocês vão poder trocar ideia com o Vini e com a Galba. Mas a ideia hoje é fazer um café, foi uma ideia que eu dei para eles, porque senão a gente tinha que ficar indo na casa de cada um explicar. Muitos irmãos não puderam estar aqui, mas já eles estão marcando os cafés. Os parentes de longe, por exemplo, a igreja do pastor Zé, Fernando, todos os nossos amigos de longe vão assistir esse vídeo, tá bom? Então agora com vocês, Nova Zelândia. Começa com o vídeo, para eles terem uma noção. Então, Rodrigo, se coloca para nós lá o vídeo, por favor. A gente vai colocar um vídeo para conhecer um pouquinho do lugar onde a gente já vai atuar lá. Nós vamos... Não somos ainda, mas já fomos aceitos como os obreiros da base da Jocum Kings Kids, Auckland, da Nova Zelândia. E a gente vai falar um pouquinho, que essa é uma base que atua bem na área de Kings Kids. E ela está em inglês, mas tem legenda, tá? Segura. A Cleide. Só vou reforçar, isso é bem importante mesmo. Nós já tínhamos falado com esse pessoal, entrado em contato com eles antes, e nunca tinha batido na trave e saído para fora a bola. Nunca dava certo. E Deus fez no tempo certo, das coisas certas, a gente tinha outros contatos, e as coisas foram acontecendo. Nós passamos por um processo também, de tipo seletivo mesmo. Entrevista, eles falaram com as pessoas que nos conheciam, porque tinha todo um contexto, e a gente viu mesmo a mão de Deus abrindo as portas, porque estava totalmente fechado as coisas lá para esse tipo de aceitação mesmo, né? E a gente fala, então é o Senhor, né? Então, um pouquinho de... É interessante também falar, existe um processo também com a imigração. A Cleide mandou mensagem para nós e pediu para a gente cuidar também com relação a Instagram, a ficar comunicando assim abertamente, por causa que está tendo algumas dificuldades. Apesar do país ser um país aberto, se você vai pedir
Tipo, a gente vai com um visto e vai pedir um outro visto lá. Então, isso pode dar um problema. Pode ser algum tipo de empecilho. Então, a partir do momento que eles oraram lá por nós, eles demoraram mais de 2 meses para mandar a resposta, né? Então, foi um processo, assim, a gente aqui também orando. A gente não falou para ninguém, nem para a família, só nós dois. E aí, depois que a resposta veio, a gente entendeu que era o tempo de Deus mesmo. Esse vídeo aí vai mostrar todas as áreas que eles trabalham lá. Então, tem a legenda e depois a gente pode falar um pouquinho, depois com as perguntas também vocês podem fazer. Então, essa base aí é a base que a gente se instalou a primeira vez que a gente foi para lá, para Nova Zelândia. Nós fomos fazer essa escola de inglês lá. Ela tem, toda a escola da Jocum, ela tem duração de 3 meses, né? Porém, nós não conseguimos fazer 3 meses, porque bem na época que a gente foi, em 2011, teve aquele vulcão do Chile que estourou e a gente ficou um monte de tempo aí, metade da escola a gente ficou parado, né? E a gente chegou lá e fez só 45 dias, então todas essas práticas, ele community meal, morning tea com as ladies, school, sports, a gente participou daqui, foi o primeiro contato com o inglês que a gente teve lá na Nova Zelândia, foi ali, nessa escola. Então, tem muita coisa semelhante, porque é uma base de King's Kids daquilo que a gente já faz aqui, né? Trabalho com as crianças, trabalho com as mulheres, trabalho com campanhas evangelísticas, não foge muito daquilo que é a ideia, né? Então, vai ser nessa base que nós vamos nos instalar e vamos servir como obreiros lá. E algo assim que eu queria que vocês entendessem um pouquinho melhor sobre o nosso retorno para a Nova Zelândia. Esse é o caminho que Deus tem usado para nós retornarmos para a terra que Ele nos deu. Porque nós temos um chamado muito específico para trabalhar com os próprios maoris, sabe? Mas para você chegar numa terra, você precisa chegar lá. Você precisa aprender a língua deles. Você precisa se qualificar, né? Porque nós não somos fluentes em inglês hoje. A gente é bem beginning, bem início mesmo do inglês. E a gente precisa crescer no inglês, servir. E a gente quer ter um projeto. Não é a gente tem um projeto de vida para se instalar na Nova Zelândia e trabalhar entre o povo maori. E aquele que Deus nos der, mas hoje está sendo a porta da entrada dentro da Nova Zelândia, a base da Jocum, King's Kids, que está em Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia. Então é isso, eu acho que isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto em si, bem rápido assim, para vocês.
financeiro, o que envolve tudo isso, né? Um desafio financeiro, alguns valores estimados para o projeto. A gente colocou ali que os valores podem sofrer alteração porque a gente precisa fazer uma conversão, né? Porque lá em dólar neozelandês, hoje o dólar neozelandês está por volta de uns 3,27, alguma coisa assim. 3,37. Isso. Não abriu? Tudo bem. A gente vai fazendo por aqui mesmo. Vamos voltar aqui. Projeto financeiro. A gente ia lançar lá para vocês também. A gente tem um projeto, tem desafios, né? Com a viagem, com tudo isso, né? São desafios de... Deu certo? Antes da viagem propriamente dita, nós precisamos comprar as passagens aéreas com até 6 meses de antecedência, e ela sai com um valor um pouco menos, né? E nós colocamos ali o que é o planejamento com passagem aérea, tem um valor ali por pessoa e tem um valor total. Os passaportes, a gente já incluiu também, ele tem um valor individual e taxa de vistos e de turismo, tradução de documentos e compras de malas e outros. Tem um valor lá total. Dá um sustinho ver aquilo lá, né? E também tem a parte das despesas mensais, que essa é uma parte que a gente queria enfatizar aqui um pouquinho melhor. 3,37 hoje o dólar, né? As despesas mensais, o que nós fizemos? O que a nossa família vai precisar para se manter lá na Nova Zelândia como missionário. Nós colocamos alguns itens ali: alimentação, transporte, saúde e outros, né? Tudo tem ali um valorzinho em dólar neozelandês e a conversão já em real ali, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Alimentação tanto, saúde tanto, fecha num valor X. E é só para a gente começar a entender um pouquinho melhor e compartilhar com vocês a nossa realidade lá. Que ela começa aqui hoje, né? Agora, nesses dias, mas é um desafio, né? Que exige a provisão de Deus, exige parceria, exige oração, a igreja, parceiros, a provisão de Deus. Mas hoje nós acreditamos que quando a gente obedece uma palavra de Deus, Ele nos sustenta e Ele nos leva aonde Ele mandar. E esse não é um empecilho para nós hoje. Hoje a ideia é obedecer aquilo que Deus tem falado. E se Ele falou, Ele vai cumprir tudo, todos os desafios, né? Aqui também tem os valores com visto permanente. Só para vocês entenderem um pouco, isso é uma aplicação de visto que a gente tem que fazer depois que a gente já está lá. Porque a princípio, a gente não consegue sair daqui já com o visto. A gente tem que estar lá e a Jocum aplica isso, é tudo eles que fazem lá. E eles aplicam e é uma taxa que a gente precisa fazer para regularizar a nossa situação no país. Esse visto tem a durabilidade de 2 anos e depois a gente aplica para aquele processo de residente, você aplicar para residência conforme os anos, né? Mas chegando lá, entre esses 6 meses, nós precisamos ou já ter esse valor aqui, ou Deus vai levantar no meio do caminho, né? Que é aquele valor total ali, que tem a taxa de imigração, exames médicos e tem um valorzinho lá no final. Isso. Então, e a gente tem uma estratégiazinha que a gente, junto com o pastor DH, isso foi muito legal, a gente bolar junto isso, né? Porque a gente precisava desse apoio, dessa ideia. A gente nunca quis fazer isso nada sozinho, mas sim junto com o nosso pastor, junto com aquele que nos discipula, que nos direciona. E a gente entendeu lá que a gente montou uma estratégia de contribuição, de parceiros, né? Só para vocês entenderem aqui, né? Colocamos lá alguns valores, colocamos números de pessoas, igrejas, para chegar no valor X lá no final, que é R$ 7.500 mensais. E esse é o desafio. Tem um desafio de viagem, tem um desafio dos vistos,
Tem desafio de passagens, passaportes, viagem, vistos, e de ter um desafio mensal. Que o Senhor tem preparado para nós aí, né? E daí essa parte, assim, eu queria passar bem rápido, né? Que era só mais para uns dados, assim, para vocês. Isso, a gente pode mandar isso para vocês, aqueles que vierem falar com a gente, mais específico, né? E a gente pode, no longo desse tempo, assim, deixar vocês mais informados a respeito de todo o projeto até chegar lá, né? Até Deus, cara, é a hora da gente chegar e tal dia nós estamos embarcando, que nem o DH falou. Começamos aqui a arrumar as malas, daqui a pouco nós estamos colocando lá no avião e pá. Então é isso. Vocês têm algum tipo de pergunta? Queriam fazer tem alguma dúvida? Querem fazer qualquer colocação? Essa é a hora. Pode falar, Joel. É a questão do mantenedor, né? Começa agora ou depois? Então, a gente vai esclarecer um pouquinho melhor isso. E com o pastor DH vai esclarecer um pouquinho melhor isso. Mas hoje o nosso tempo integral começa agora. E esse é o valor, claro que nós não precisamos desse valor hoje aqui, né? Mas tudo que entrar destinado à Nova Zelândia, nós vamos estar direcionando para a Nova Zelândia, para desafios específicos. Ah, viagem? É viagem. Ah, é visto? É visto. Ah, é manutenção mensal, parceiros mensais que vão estar ali te contribuindo. Isso aí a gente vai também direcionar do jeito certo, né? Para esse tempo aqui, aquilo que Deus mandar vai já para a Nova Zelândia. Tudo destinado para isso. E, né? A gente não vai mais trabalhar fora, né? É porque é complicado explicar, né? Mas assim, quando a gente tem essa mentalidade, essa visão missionária, todo o trabalho para nós é trabalho. Aqui, ganhando dinheiro ou não, é um trabalho. A gente não vai ter mais esse trabalho fora para ganhar dinheiro. A partir de agora, a gente vai ficar integral como missionário aqui, na igreja. E isso é bem legal, isso, porque é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Que eu sou missionário. A minha profissão é ser missionário. Deus me chamou para ser missionário. Minha vocação é essa. E eu preciso viver daquilo que Deus me chamou para viver. Eu não sei fazer outra coisa. Eu sei fazer várias coisas, mas eu sou completo naquilo que Deus me chamou para fazer. Mais alguma coisa, gente? Não dá para falar quem está em casa, né? Mas, mas é isso, gente. Então, uma coisa sobre a escola de inglês, que olha, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta que viaja, que nem diz o Vini. Mas vocês viram aquela escola de inglês? Essa escola de inglês é para estrangeiro. Então, qualquer um de vocês podem fazer essa escola de inglês. Só dura 3 meses e você vai ter a oportunidade de estudar inglês num país muito bom e aprender a falar do amor de Jesus. Você não vai lá só para estudar, imagine, outra língua. Então, existe essa possibilidade, sem contar que a gente vai estar lá. Então, vai ser muito bom receber vocês lá para a escola de inglês. Já comecem a orar, né, para levantar, para Deus alimentar esse sonho, né? Quem tem esse sonho é totalmente possível. Colocou ali algumas coisas assim, como que você pode fazer parte disso? Orando por nós, entendendo tudo isso, contribuindo, sendo um promotor, divulgando, se envolvendo, fazendo parte. Hoje a gente cada vez mais estreitando os relacionamentos, falando mais, estar junto mais. E é assim, a vida de missão não se faz sozinha, aquilo que o DH falou. Nenhuma missão que Deus nos dá, a gente consegue fazer sozinho. Sempre precisa ter alguém com você. Sempre precisa ter uma família, a minha família. Eu estou aqui diante da minha família, eu me sinto muito seguro de estar aqui falando isso. Eu
falei, eu estava nervoso, estava com barriga, sabe aquele negócio assim? Eu falei, cara, mas eu estou fazendo no meu lugar seguro, porque assim eu sei que eu posso fazer. E é isso. Amém? Pessoal, só esclarecendo, né? Essa estratégia final eu desenvolvi aqui com o Vini e com a Galba. Por quê? A gente olhar e ver assim, que nós podemos orar, isso aí nós já vamos sair daqui hoje, mobilizar ou contribuir. Sempre a pergunta é assim, ó, qual é o meu 5 pão e 2 peixinhos? Né? Eles, ano que vem, eu já dei várias ideias, falei para o Diogo e para o Luciano, para a igreja estar junto. Então, às vezes você pode dizer, por exemplo, antes de para ir, você fez a conta ali, 55 mil reais. Então, eu chamo esse do parceiro mobilizador. É aquela pessoa, eu pensando assim, que oferta eu posso dar para ajudar? Estou dando exemplo, não estou, porque nós estamos em casa. Poxa, às vezes eu posso ter uma mala lá que, meu Deus, uma vez eu fui para Disney e nunca mais usei ela. Cara, eu vou ofertar a mala. Eu não tenho dinheiro, porque ali tem um valor alto, porque aquelas malas, eles vão ir para ficar, não estão indo passear, não é uma viagem de tiro curto. Às vezes eu tenho uma milha lá agora. Se fosse antigamente, quando eu viajava, eu já doava, porque eu parei de viajar, mas eu tinha um monte de milha nas companhias, vendia. Às vezes eu tenho cashback. Então, assim, parceiro mobilizador é para levantar os 55 mil. Ah, quando o Vini fizer a rifa, eu vou ajudar o Vini, mas não vender na igreja. Vou vender lá no meu trabalho. Porque eu vou dizer, ó, você entendeu? Não é ter dinheiro em si, mas é comprar a causa. Falei pro Vini hoje, dei uma ideia na casa dele. Ano que vem, pega o toco, cara, faz um campeonato de futebol aqui, entendeu? Então não é ter o dinheiro. Vou contar para vocês, quando Deus chamou o Leandro lá para ir para as coisas pequenas, já era desafio, mas o primeiro passo maior foi quando ele foi para a Tailândia. E lá, ele ia na categoria que o Vini e a Galba estão indo. Até isso é interessante. Hoje nós não falamos muito da China, não tal, porque o Leandro não precisa de dinheiro. Porque lá na China só podia entrar com trabalho. Então a última coisa que o Leandro precisa é dinheiro lá. Às vezes ele manda umas ofertas para mim. Mas quando você está indo sondar uma terra, se estabelecer, outra coisa, aqueles 7 mil é porque eles vão morar dentro da barra. É impossível, e não é. Então, ó, se 5 igrejas ajudarem com 400 reais, olha aqui, ó, 5 igrejas com 400 reais, 20 pessoas, eu colocaria 20 crianças com 10 anos, você vai ensinar teu filho, sabe assim, ó, no final vai dar os 7 mil, ó, eles foram tão modestos, que o maior valor é 100 reais. A gente está lá na... E por que começa agora? Por causa que agora tudo que está ali vai se intensificar. Então o Vini e a Galba agora estão à disposição da igreja. Então isso começa em dezembro. Claro que aqui eles já modelaram a vida deles, eles vivem aí com 2.500, mas os outros 5 mil já ficam para Nova Zelândia. Depois que eles chegarem no país, entenderem, tiver com a documentação certa, ele pode daí fazer uma tenda. Mas, irmãos, isso aqui é um projeto, esse parceiro fiel é no mínimo 2 anos, para entender. Aí eles vão fazer uma tenda lá para já ir guardando o dinheiro para daqui cada 3 anos vir visitar a família, né? Mas a gente se comprometer com isso. Eles vão ter uma tenda, às vezes, depois que eu vim entender.
Então, assim, isso aqui é muito sério, porque eles vão ir. Então, você pode olhar aqui hoje e dizer assim, qual é o meu 5 pão e 2 peixinhos? Às vezes a gente pensa que R$10, Deus ele trabalha com a fidelidade. Talvez você comece com 10, depois de 6 meses, imagine, Vini, Galba, estamos aumentando para 20. Mas o que a gente não pode fazer é abandonar no meio do caminho. Então, hoje, depois, eu estou aqui para fazer essa parte do apelo, e eu pedi para eles fazerem isso aqui, ó. Isso aqui é um imã, para você colar e orar para Deus, dizendo assim, Deus, o que eu vou me envolver aqui? Diga assim, parceiro mobilizador, parceiro fiel. Sabe, eu já falei com a Vivi, eu queria pegar, você sair daqui hoje, nós queríamos fazer esse apelo. Os outros amigos já falaram para eles o que vão fazer. Qual é a minha parte nisso? Você vai sair daqui hoje com esse imã, e de 5 a 10 de dezembro, começam as contribuições. Entende? E eu queria, de largada, junto com o Diogo aqui, o Lu, acho que está dando aula, a gente riscar ali e já colocar 4 igrejas, porque a primeira oferta vai ser da igreja Rogate. Falei com o Diogo hoje à tarde ali, nós vamos estar juntos. Você vai ver na reunião de liderança, não é porque nós temos dinheiro não. Deixa eu contar do Leandro. Primeiro desafio, forte, ir para a Tailândia. Daí ele, na época era R$7.000 as passagens. 1.500 para ele morar lá no quartinho do Jardel, fazendo a língua, tudo isso que estão vendo, pessoal. Nós faz projeto, nós calcula, as portas se abrem. Sabe quanto que a igreja arrecadava por mês? R$1.600. Vamos para o Vini pagar o hoje. Só para comprar a passagem era 5 vezes. Falei, o desafio era maior. Hoje nós arrecadamos 25 e é só 55 mil para. Eu estou acostumado com desafios maiores. Não veio R$1 do caixa da igreja, porque tinha que sustentar o William. Mas quando há mobilização, mandei para os meus contatos, os R$7.000 foi levantado só com amigos de fora. Mas não tinha como tirar ali. O William vivia com os 1.600 que entrava na igreja. Então, para Deus, a mobilização ela é mais importante até. E aí um dá mala, outro dá não sei o quê, outro tem uma ideia, outro vende a rifa. Só que um parceiro fiel, vou dar o exemplo do William. Quando enviamos o William para Costa Rica. Claro, a igreja era menor, né? Nós ali éramos, quando saímos da garagem dele, eram 28 membros. Eu como pastor da igreja, reuni o Lauro, o presbitério da época, o Dengo. Falei, gente, vamos pegar o dízimo dessas 6 pessoas aqui, ó, que era o pai do William. Contamos lá, que era o custo que ele ia ter na Costa Rica. E você abre uma conta, William, vai direto para lá. Porque aqui eu me viro. Quando a gente envia um missionário, aqui eu me viro. Se apertar, eu vendo uma água no sinaleiro. Se tal, eu vendo um curso. Eu vou pregar numa igreja, Deus provê. Quando você está em outro país, você não pode. Você tem que entender o país. Você não pode chegar assim, eu sou lá do Brasil, tal. Os caras já queimam. Ainda mais país de primeiro mundo. Queimou. Quando o William foi fazer o visto permanente, era R$10.000. Eu lembro do culto de domingo. Aí ali melhorou um pouquinho. Aí a igreja começou a crescer, entrava 3,5. Então para nós era 3 meses da igreja, como se fosse R$75.000 hoje. Eu cheguei num culto de domingo, falei, abriu a porta, que ele ficava 3 meses, ele ia para Nicarágua, daí entrava de novo. Na última vez o cara falou, a última vez que eu carimbo. E aí nós colocamos a igreja para orar, e foi todo esse trabalho que você sabe, estão lá na Costa Rica agora. Então assim, gente, a gente quer dar essa primícia para nós. Parece que a gente olha, se você olhar os 55 mil, você pensa que é muito. Mas vender uma rifa, dar um abraço, orar, falar, né? E nós vamos ter, eles vão começar na base da Jocum, mas não vão parar lá. Né? Eles vão caminhando, como o Leandro está caminhando para o Tibete, eles vão caminhando para o povo Maori. Até chegar uma hora que Deus chama outro, agora vamos plantar uma igreja, vamos ajudar, vamos. Então, eu queria pegar aqui um imã, Diogo. Queria que você viesse aqui representando a igreja. Depois você tem que fazer a cerimônia da bandeira, né? Para nós como igreja. Então essa aqui, ó, é a igreja Rogate. Vamos começar com 400. Mas um dia Deus, sabe, eu falei para o Vini Pagal. E você, queria que você ficasse de pé agora.
Você que quer fazer parte disso, talvez você não tenha o valor agora. É que eu sei por causa que eu fiz a planilha, e eu já falei com a Vivi, até mandei a mensagem ali para confirmar. Esse aqui é pela minha família. Você que quer fazer parte disso, feche os teus olhos. Eu queria orar. E depois que eu orar, você vai vir aqui, vai pegar um imã, vai levar para casa, já vai colar na sua geladeira. E hoje nasce, né? E em dezembro eles começam. Eu queria orar por essa família e por você. Você que quer fazer parte disso, antes de orar, sai do teu lugar, pega aqui o imã. Você que quer fazer parte disso. Talvez você não sabe o valor hoje. Você não sabe assim, eu não sei, eu vou orar, eu vou calcular, mas eu quero estar junto. Seja com R$10, ou seja com 100, ou se Deus... Eu vou dar ideia para o Vini Pagalba, ano que vem contem comigo. Por isso que a gente está fazendo um projeto de 1 ano. Porque ano que vem nós vamos fazer mobilizações, né? Às vezes a gente olha 55 mil, mas a palavra que Deus me deu, Diogo, hoje de manhã, é os 5 pães e os 2 peixinhos. Quando eles vêm na mão de Jesus, Jesus faz o milagre. Nós estamos sendo aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Gosto da Sara Nossa Terra, que eles chamam parceiros de Deus. Nós estamos se tornando parceiro de Deus no que Ele quer fazer. Sócio de Deus. Nem se o Pablo Marçal mandasse uma mensagem para você, quer ser meu sócio? Esse jogo aqui é melhor. Você está se tornando sócio de Deus. Imagine, vou ter lugar para tirar férias, vou ter lugar para um dia enviar o meu filho, fazer inglês, em vez de eu pagar ali, não sei qual, já vou mandar para uma missão, meu filho conhecer mais Jesus. É ou não é? Eu queria orar. Diogo, vamos orar por eles e eles vão entregar a bandeira para nós. Como a partir de agora, mais uma bandeira. Mais uma nação que nós fazemos parte, mais um povo, que é a Nova Zelândia. Lá no projeto vai explicar certinho com quem que eles querem trabalhar, a história do povo Maori que foi dizimado. Só que é um começo, tem que chegar no lugar, se estabelecer, arrumar documentação, ganhar contatos, para daí, é 2 anos para fixar a raiz, tá bom? Vamos orar? Eu vou orar, Diogo, depois eu passo o microfone para você, você também ora como pastor da casa. Senhor, obrigado, Senhor, por depositar aqui nesse lugar, Pai, os teus projetos. Nós oramos, Senhor, e cada pessoa que está com imã na mão aqui, Deus, que o Senhor possa ministrar o que nós podemos fazer. Seja orando, seja mobilizando e seja, Pai, sendo um parceiro fiel. Nós queremos dizer que nós estamos juntos, Pai. Daqui 1 ano nós queremos estar orando e enviando o Vini e a Galba. Que eles sejam fiéis naquilo que o Senhor, como eu disse para eles hoje. E o Senhor fará, Deus. Nós vamos ver os teus sinais. O Senhor vai abrir, Deus, porta onde não tem porta. Porque você já abriu o coração deles para dizer sim. Nós derramamos sobre eles criatividade, unção, sabedoria, para poder gerir tudo isso, Pai. E como igreja, nós queremos ser os primeiros, Pai. Como igreja Rogate, a fazer parte disso. Que o Senhor possa trazer pessoas, trazer igrejas que querem investir num projeto, pessoas que oram pela Nova Zelândia. Pai, o Senhor faça os teus caminhos. E cada irmão que está aqui, aqueles que não puderam vir, mas disseram para eles, eu estou junto, eles vão lembrar que eles são as primícias, Senhor. Nasce hoje, Senhor, de maneira oficial, mas no seu coração já nasceu há muito tempo. E vai ser esse 1 ano, Pai, o ano mais extraordinário na vida dessa família. Que eles possam, Deus, realmente, quando irem, chorarem, Deus, como aqueles que estão saindo no melhor momento, Deus, porque esse é o envio do Senhor. Nós abençoamos, Pai, esse projeto. Nós abençoamos, Pai, esses gigantes aqui, 55 mil reais antes, 13 mil para aplicar o visto, 7 mil por mês. Cada gigante desse, nós vamos ver caindo, Senhor, para que eles possam gastar a vida deles com as vidas que estão lá, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, por esses corações, por essa casa, Deus. Tem se aberto, Deus, para esse projeto tão maravilhoso que não nasceu hoje. Nasceu no teu coração, Deus, e está sendo, começou, Deus, a ser continuado, Deus, nesses dias. Nós sabemos, Deus, que o teu evangelho, ele será espalhado, Deus, por todos os povos, línguas, tribos e nações, como já tem sido. Mas nós precisamos de sementes, Senhor, que morrem para germinar,
florescer e frutificar, Deus, em cada um desses povos. E nós declaramos, Deus, sobre essa família, todos os propósitos, planos, sonhos do Senhor para eles, no povo Maori, em toda a questão da civilização, tanto na Nova Zelândia ali, na capital, quanto nos povos originários, que o Senhor possa estar os abençoando, Deus. Nós como igreja, Deus, estamos juntos, porque nós nascemos de uma missão, e nós estamos continuando a sua missão, através, Deus, de cada iniciativa, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti por essa faísca, por essa chama, e nos reunimos para que ela não se apague, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. A gente quer entregar, né, essa bandeira, porque a gente tem várias bandeiras aí, e a gente não tem a bandeira da Nova Zelândia. E eu queria entregar ela como entregando essa nação, essa terra para nós, para essa casa, mais uma nação. Amém? Amém? É isso aí, glória a Deus. Aí, ó. Tem muita coisa que a gente vai dar depois também da Nova Zelândia, para ficar no acervo aí das coisas de missões. Amém, né? Glória a Deus. Gente, tem um cafezinho ali que a gente fez, uma bolachinha. Fique à vontade, a gente pode trocar deu uma atrasadinha, né? Mas glória a Deus por isso. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado porque você que acessou o link está lá ouvindo. É com muita alegria que a gente está aqui hoje e ver Deus, né? Deus movendo tudo isso. Tá bom? Outra coisa, quem nunca tinha ouvido falar, né, sobre promotoria de missões, secretaria de missões, quer saber mais, tá aquela vontadinha, você nem tem certeza se, né, você sabe mesmo ou não, procura a gente, porque a gente está indo embora daqui a um ano e a gente vai precisar de pessoas. Pessoal, e tento também, aqui na hora a gente esquece, mas foi criada uma conta específica, Diogo. Então, vai ter uma prestação de conta. Então, quando chegar lá no que vem, a gente marca, tá perto do envio, vai mostrar quanto entrou. Então, eu falei, a Galba vai cuidar dessa parte. Falei assim, a transparência, eu aprendi uma vez um curso, que transparência gera aderência. Então, a gente, no final, então, não vai passar pelo particular. Então, por exemplo, assim, vamos supor que, em nome de Jesus, a gente consiga a meta dos 7.000. Eu sei quanto que eles precisam por mês para viver, e eu vou estar ali nos discipulados, e todo o resto já vai jogando, entendeu? Não vai ter nada para que eles possam atingir. Então, setembro do ano que vem, nós vamos estar prestando conta, em nome de Jesus, mostrando os 55.000, depois os informativos. Então, eles vão ser muito como o Leandro como o William era na Costa Rica. Então, eles estão dentro do padrão que a gente sempre fez missões, entendeu? Então, a conta foi criada lá, TNZ lá na conta, né? TNZ, então não vai misturar, entendeu? Então, o que for da Nova Zelândia é Nova Zelândia. Se você falar um dia, eu quero pagar um final de semana para eles na Irmandade Betânia, aí é outra coisa. Tem nada a ver com a Nova Zelândia, tá bom? Então, tudo no padrão bíblico e no modelo que a gente sempre fez as coisas, tá bom? Vamos tomar um cafezinho então? Daí você dá um abraço, vê ali mais e partiu.